Dei o play, vamos que vamos. Deu rec, na verdade, né? Você está... E aí, você está escolhendo a pessoa certa ou você está se sabotando? Essa é uma pergunta que pouca gente se faz, né? Mas o que define o rumo de toda uma vida afetiva é esse tipo de pergunta que você deve se fazer. Quantas vezes você já entrou no relacionamento acreditando que era amor? Quantas vezes? Quando na verdade era a carência disfarçada. Era aquela sensação que estava todo mundo namorando e você precisava também de um namorado e uma namorada. E quantas vezes você ignorou sinais claros porque preferiu se iludir do que ficar sozinho? Bom, nesse vídeo você vai descobrir por que as pessoas, a grande maioria das pessoas, escolhem mal. E como que você pode escapar dessa armadilha emocional. Porque tudo isso aí está incrustado aí dentro de você. Vamos falar de atrações por padrões tóxicos. A gente vai falar também um pouquinho de traumas antigos e ainda que esses traumas que ainda controlam as suas decisões. E também de como o medo da solidão tem feito muita gente trocar paz por companhia. Se você já se pegou pensando aquela famosa pergunta, como é que eu fui envolver com alguém assim? Esse vídeo aqui é para você. Meu nome é Charles Veras, esse é o canal Verta Creations. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo aqui para ajudar o nosso canal. Porque escolher a pessoa errada não é azar, é padrão. É um padrão que nasce da falta de autoconhecimento. Eu falo isso muito aqui no canal. E esse é o ponto que ninguém te conta. Você só vai reconhecer o parceiro ideal quando se tornar alguém ideal para si mesmo. Enquanto você estiver emocionalmente desorganizado, tudo assim atrapalhado, bagunçado, você só vai atrair ou se atrair por alguém que vai reforçar a sua própria bagunça. A dor vem, ela acaba chegando, né? Quando a fantasia acaba e a realidade vem e bate. E acredite, ela bate forte, muito forte. Mas existe um caminho para sair disso e nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 comportamentos silenciosos que indicam que você está se sabotando na escolha amorosa. Então, fica até o final do vídeo, hein? Nós vamos falar sobre dependência emocional, idealização romântica e a armadilha de confundir algo muito comum, química com conexão verdadeira. São 2 coisas completamente diferentes. Você já vai entender. O parceiro certo não é o que te completa, é o que te transborda. Imagina que você já nasceu completo e alguém vai vir para somar e transbordar isso. Mas para reconhecer esse tipo de pessoa, você precisa primeiro aprender a dizer não para tudo que parece amor, mas é controle, posse ou até mesmo fuga. Uma fuga que você mesmo está buscando. Então nós vamos explorar as diferenças entre o relacionamento saudável e um relacionamento totalmente tóxico. E eu vou te mostrar sinais que muitas vezes são ignorados. Você vai entender já já. Um desses sinais, por exemplo, como o excesso de atenção vira manipulação. Como a paixão avassaladora, aquela coisa que arde muito, pode esconder um narcisista. E como o medo de estar só te torna vulnerável a qualquer migalha de afeto. Se você acha que esse tipo de coisa só acontece com os outros, talvez esteja até acontecendo com você e você nem sequer percebeu. Mas eu tenho uma boa notícia. E a boa notícia é que você pode mudar completamente o seu padrão amoroso a partir do momento que você entender tudo que você está fazendo de errado. Mas para isso, precisa fazer um trabalho interno, mas um trabalho profundo, interno de verdade. Não adianta culpar os outros, o universo, a lua, etc., o signo, ou dizer que não tem sorte no amor. Relacionamento não é sorte. Relacionamento, eu já entendi, ele é uma decisão consciente. E se você aprender a escolher com clareza, com critérios e com respeito próprio, respeito e amor próprio, você vai evitar anos de sofrimento. E no final do vídeo eu ainda vou te mostrar um exercício simples e poderoso, um mapa de critérios não negociáveis para você identificar o que realmente importa em um parceiro. Você vai ser capaz de identificar isso à medida que você for crescendo durante essa semana. Isso pode salvar a sua próxima escolha e talvez salvar você de um novo erro, porque no fim das contas o amor
que você aceita é o reflexo direto do amor que você tem por si mesmo. Bota fé? Então vamos junto? Bom, agora vamos falar sobre algo que quase ninguém percebe lá no início. Sabe quando tá naquele comecinho lá? Quando você conheceu a pessoa, vocês começaram a sair 1, 2, 3 vezes e aí vem os pequenos sinais que revelam se esse relacionamento vai te fazer crescer ou se ele vai te destruir. Não é a gritaria, aquela traição ou a falta de respeito que acabam com a relação. Esses aí já são os sintomas finais. O verdadeiro problema mora nos detalhes, na falta de admiração mútua, na ausência da escuta e na sensação constante de que você está dando mais do que recebe. Faz sentido para você? Se identificou? É aqui que está a chave. Você não pode escolher alguém só pelo que sente no começo. Precisa escolher pelo menos pelo que essa pessoa se torna ao seu lado, quando vocês estão juntos. Alguém que te impulsiona ou alguém que te suga. Alguém que te apoia ou alguém que te diminui. Não dá para descobrir isso num jantar ou mesmo numa viagem romântica, porque lembra as máscaras? Pois é, mas dá para perceber nos pequenos gestos diários. Existe uma diferença brutal entre sentir-se apaixonado e estar num relacionamento saudável. É muito brutal quando você entende isso. É muito óbvio para quem já entendeu. A paixão é química, relacionamento é construção. É saber que, mesmo nos dias ruins, ainda existe respeito. É saber que você pode contar com outros sem precisar implorar ou ser chantageado para isso. As pessoas que escolhem certo não são frias ou calculistas, são lúcidas, elas se entendem, elas sabem o que elas são. Elas aprendem a proteger o próprio coração sem se fechar por amor. É aqui que entra a provocação. Quando foi a última vez que você analisou racionalmente alguém que estava te atraindo emocionalmente? Você já parou para pensar nisso? Bom, provavelmente nunca. E é aí que mora o erro. O impulso sem filtro é o que joga milhares de pessoas nos braços de quem só vai trazer dor. É complicado, mas acontece frequentemente. O vídeo de hoje, eu quero assim abrir os seus olhos para isso. Porque talvez você esteja prestes a repetir uma história antiga com uma roupagem nova. Sabe o famoso dedo podre? Pode estar sendo você agora. E agora que vem o momento mais importante do vídeo. A gente vai montar juntos um novo padrão de escolha. Isso serve para homem e para mulher, tá? Pega o papel, pega uma caneta e anote essas 3 perguntas. Isso é muito importante. Anote as 3 perguntas que você precisa fazer, se fazer antes de se entregar emocionalmente para alguém. Então, a pergunta número 1. Essa pessoa respeita seus limites mesmo quando você diz não? Ela tem valores compatíveis com os seus? Ou você vive engolindo coisas que que vão contra a sua essência? Número 3, você sente que pode crescer ao lado dessa pessoa? Ou sente que precisa se escolher ou se encolher para caber dentro do espaço que ela oferece? Essas 3 perguntas, quando respondidas com honestidade, com verdade, com coração, vão te livrar de 90% dos relacionamentos problemáticos. E é aqui que vai um bônus aí para você. Você só atrai o que acredita merecer. Se você vive aceitando pouco, é porque ainda não entendeu o seu próprio valor. E se não mudar isso por dentro, vai seguir atraindo as pessoas que te tratam como opção, que te deixam sempre de canto, que não te retornam quando você chama, quando na verdade você nasceu para ser prioridade para alguém. Escolher certo é o primeiro passo para construir um relacionamento que não destrua, mas que te transforme. E se esse vídeo aqui te ajudou em alguma coisa, clarear o que você não via antes, compartilha com alguém, comunica dessa semana para alguém que também precisa abrir os olhos e antes de se entregar para mais uma ilusão, porque no final das contas o amor da sua vida começa pela maneira como você decide se amar primeiro. Então, esse foi o primeiro vídeo dessa série de 7 dias que eu vou falar sobre relacionamentos, porque para mim um relacionamento é algo muito importante no sucesso. E se você só vai alcançar realmente quando você achar um parceiro ou uma parceira que te edifica. Uma vez perguntaram para Michelle Obama o que ela seria se
o Obama não fosse presidente? E ela respondeu que ela mesmo assim seria a primeira-dama. E que o marido dela seria o presidente dos Estados Unidos, mesmo se não fosse o Obama. Ou seja, ela sabia do valor dela, ela sabia como somar junto com um homem e estar à frente de um cargo tão importante que é a primeira-dama dos Estados Unidos. Ela faz parte do crescimento e lá, não sei se você já percebeu isso, dificilmente um presidente sobe sem uma esposa. É raro isso acontecer, pelo menos se você puxar na memória, eu não lembro de nenhum presidente que subiu, foi eleito e não era um cara casado. Por quê? Você vê a importância de uma parceira na vida de um homem, você vê a importância de um parceiro na vida de uma mulher. Então, até mesmo aí, assim, vamos lembrar de uma presidente, a Dilma não tinha, né? Ou o primeiro cavaleiro dela não estava junto com ela, mas é um caso bem raro. Normalmente, o Fernando Henrique Cardoso tinha a Ruth Cardoso, o Lula teve a Marisa, agora tem a Janja, o Bolsonaro tem a Michele, e, enfim, todos eles sempre têm uma primeira-dama. Então é muito importante que você escolha com critério, com calma, com muita, como eu posso dizer, com muita lucidez. Então pense em tudo isso que eu falei nesse vídeo e amanhã a gente vai para o segundo dia, que vamos explorar um outro tema, um outro assunto, para que você saiba realmente o que está acontecendo na sua vida amorosa. Então, isso é só sobre relacionamentos, para mim é uma parte importante de uma família, de um sucesso. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa aí o seu like, compartilha, se inscreve no canal, porque 98, 92, sei lá, 95% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritas, então não custa nada e ajuda muito. Um grande abraço, a gente se vê amanhã. E não se esqueça, a vida é um sopro.